Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Imagens em Foco. Hoje estamos aqui em Portugal, no Convento de Cristo, na cidade de Tomar. Convido vocês para que juntos possamos fazer uma viagem pela história e pela imagem de uma das mais imponentes construções do país. E mais do que isso, de uma das mais poderosas ordens religiosas da Idade Média, a dos Cavaleiros do Templo, mais conhecidos como Templários. Mas, antes de iniciarmos, gostaria de pedir para que vocês nos apoiassem, inscrevendo-se neste canal. Vamos lá, pessoal, não custa nada. Curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos, façam comentários, façam perguntas, acionem o sininho para serem os primeiros a receber as notificações de novos vídeos. Vamos lá! Vamos nos inteirar. Não se esqueçam de que nós do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós temos um compromisso com a questão da imagem. E tenho certeza de que vocês não vão querer permanecer fora dos resultados de nossas pesquisas, não é mesmo? Eu sou Jack Brandão e estamos começando mais um programa do canal Imagens em Foco. Roda a vinheta! A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Ordem do Templo ou Cavaleiros Templários, foi uma ordem militar que existiu por 2 séculos durante a Idade Média, de 1119, o ano de sua fundação, até 1312, quando foi injustamente extinta e muitos de seus membros queimados em praça pública. Como os de outras ordens religiosas, seus membros faziam votos de pobreza, castidade, por isso eles empregavam hábitos brancos que representavam a pureza. Além desse, voto de obediência e voto de devoção. Junto ao hábito branco, havia em seu peito uma cruz vermelha, que significava, que simbolizava o martírio, já que naquela época morrer em combate era considerado uma grande honra que garantia um lugar no paraíso. Logo após a primeira cruzada, em 1096, a cidade de Jerusalém havia sido conquistada pelos cristãos. E muitos peregrinos sentiam-se seguros para se dirigirem à cidade e visitar os lugares santos da cristandade. No entanto, em meio à sua peregrinação, muitos eram perseguidos e mortos, ou por ladrões, ou por salteadores, ou por muçulmanos que buscavam reconquistar a cidade ao Islã. Dessa maneira, o propósito original da Ordem Templária era o de proteger os cristãos que se dirigiam à cidade santa de Jerusalém. Um outro aspecto vale a pena ser comentado. É que se em seu início os templários pertenciam a uma ordem sem recursos financeiros, conforme a própria representação de seu selo, em que se vêem 2 cavaleiros de um mesmo cavalo, isso foi se modificando ao longo dos anos, pois a ordem se tornou uma das mais poderosas da Europa, sendo considerada a primeira organização internacional eficaz na Europa, precursora inclusive do sistema bancário ocidental, a ponto de financiar grandes construções por todo o continente, além de financiar diversos reis. No entanto, se há algo que sempre se deve repetir, é a nefasta ligação entre o Estado e a Igreja. Isso se torna mais do que claro em relação aos templários. Filipe IV era o rei da França naquele momento, e ele era um daqueles que detinham grandes dívidas, de modo especial
para financiar as suas guerras e o seu próprio luxo, o seu próprio Fausto. O que ele faz? Ele recorre a empréstimos junto aos templários. Mas, como ele não tinha como pagar os monges, esses cavaleiros, o que ele fez? Ele emprega sua influência para que o Papa Clemente V, que era francês, acabasse com a ordem e confiscasse todos os seus bens, acusando os templários de heresia, imoralidade, sodomia e outros diversos crimes que nunca haviam cometido. A ordem de prisão foi redigida em 14 de setembro de 1307, no dia da exaltação da Santa Cruz, e no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, todos os cavaleiros que estavam em território francês foram detidos. Entre os dias 19 de outubro e 24 de novembro de 1307, 138 templários feitos prisioneiros foram interrogados em Paris. No dia 22 de novembro de 1307, pela bula Pastoralis Preeminente, o Papa Clemente V recomendou a prisão de todos os templários em todos os outros estados da Europa, além da França. A Ordem do Templo, portanto, foi extinta no dia 22 de março de 1312, pela bula Vox Clamantis, pelo próprio Papa Clemente V, que através de outra bula, a Ad Providam, de 2 de maio de 1312, transferiu todos os bens dos templários para uma outra ordem chamada Hospitalares. Sim, pessoal, isso foi uma grande vergonha para a igreja. Foi uma grande vergonha. Tamanha foi a injustiça acometida contra os templários, que fizeram de tudo menos manchar a Igreja Católica. Enfim, houve uma grande exceção, e eis porque estamos aqui em Tomar. Enquanto em grande parte da Europa os reis expropriaram tudo aquilo que havia pertencido aos templários por meio de um infame expurgo, o rei português Dom Dinis I recusou-se a perseguir os ex-cavaleiros, pelo menos formalmente, como ocorrera com todos os outros estados soberanos sob a influência da Igreja Católica. Não se deve esquecer de que, nos séculos anteriores, a Ordem dos Templários teve uma grande participação nas batalhas de reconquista contra os muçulmanos ao lado dos portugueses. Dessa forma, o rei entrega como recompensa aos cavaleiros extensos domínios e poder político. Muitas regiões e povoados prosperaram sob a proteção dos templários. Assim, Dom Dinis, no lugar de destruir completamente a memória e o poder dos templários em Portugal, simplesmente transferiu esse poder e essa prerrogativa para uma outra ordem que teria as mesmas prerrogativas, propriedades, membros e privilégios, a chamada Ordem de Cristo. Uma nova ordem surgia, assim como uma reforma dos templários. O hábito era praticamente o mesmo, a insígnia também, com uma ligeira alteração. E os bens transmitidos pelo monarca correspondiam aos bens templários que haviam sido tirados dos mesmos. O castelo de Tomar, este aqui, foi fundado por Gaudim Pais no reinado de Dom Afonso Henriques, em 1160. Sua construção está intimamente ligada ao processo da reconquista iniciado neste reinado e ao papel então desempenhado pela Ordem dos Templários. No interior dessas muralhas
erigiu-se a charola como um oratório privativo dos cavaleiros e com prováveis funções sepulcrais. Apresenta uma planta centralizada em rotunda, típica das ordens religiosas militares, em particular da Ordem do Templo, quer como uma invocação do Santo Sepulcro de Jerusalém, que provavelmente terá sido o primeiro exemplo de basílica martírio construído na Terra Santa. É importante lembrarmos que essa ideia de uma planta circular não é algo construído pelos cristãos, mas já havia no Império Romano. A charola do Convento de Cristo é um dos raros e emblemáticos templos em rotunda da Europa medieval. Desconhece-se sua configuração original, já que não há fontes, nem escritas, nem de desenho que possam testemunhar o seu passado original. O certo é que sofreu diversas modificações ao longo do tempo. Além disso, sua construção se realizou em 2 etapas. A primeira decorreu na segunda metade do século XII, por volta de 1160, 1190, quando o românico ainda dominava a cena artística no período. A segunda corresponde à finalização do templo, terá decorrido entre 1230 e 1250, coincidindo com o gótico em Portugal. A charola desenvolve-se em torno de um espaço central, octogonal. Não esqueçam, o número 8 é o número da ressurreição. Grande parte dos antigos batistérios no início do cristianismo eram octogonais. Além de ser uma construção octogonal, era circundado por um deambulatório, cujo exterior se desdobrava em 16 faces. É coberto na realidade por uma cúpula em ogivas cruzadas de grande verticalidade. O deambulatório, fora do deambulatório, nós vamos ter exatamente o que? Abóbadas de berço. Foi no século XVI ricamente decorada com diversos afrescos que retratam, por exemplo, a vida de Cristo. Bom, isso tudo, pessoal, é apenas uma pitada daquilo que se esconde no interior deste magnífico castelo, que sofreu diversas modificações ao longo dos séculos. Para não esquecer, a Ordem de Cristo, para quem o castelo foi cedido pelo rei Dom Dinis, foi a mesma ordem que patrocinou os navegadores portugueses para se lançarem no mar. Vocês lembram da cruz que era estampada nas velas das caravelas? Sim, era a cruz da Ordem de Cristo. A mesma cruz, por exemplo, que há em vários prédios, inclusive no Brasil. Querem saber mais e descobrir as maravilhas que estão escondidas nesse castelo quase milenar? Façam perguntas. No próximo vídeo, pessoal, mostrarei para vocês a igreja que foi construída por Dom Manuel I, num padrão chamado manuelino. Cara, vocês vão achar maravilhoso. Vocês não sabem o que é uma igreja manuelina? Bom, já falei. Bom, não vou falar agora. Vocês vão saber no nosso próximo vídeo. Eu vou contar tudo para vocês. Bom, hoje já falei demais. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem seu like, inscrevam-se na página, passem esse vídeo para seus amigos. Pessoal, cultura nunca é demais. Sigam-nos também em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo, tá joia? Até mais!